pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre alimentação fracionada e hidratação do idoso. Para que nós possamos falar de alimentação fracionada, como é que ela tem que ser, o que é que deve ser levado em consideração, nós precisamos antes revisar alguns pontos apresentados pelo Ministério da Saúde nessa publicação de 2010, Alimentação Saudável para a Pessoa Idosa. Qual o objetivo dessa publicação? Oferecer subsídios relativos à alimentação saudável aos profissionais de saúde ou cuidadores, apresentando medidas práticas para o preparo e consumo dos alimentos que podem contribuir para promover mais prazer, conforto e segurança durante as refeições diárias da pessoa idosa. Nessa publicação, nós temos os 10 passos para a alimentação saudável. Então, para que a gente possa fracionar corretamente a alimentação do idoso, é necessário a gente levar sempre em conta esses 10 passos para a alimentação saudável. O primeiro é fazer pelo menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis por dia. Então, nós, nutricionistas, cuidadores, qualquer profissional ou familiar que estiver cuidando do idoso, sempre temos que conversar com eles sobre esses 10 passos, explicar como tem que ser para que eles também aceitem o fracionamento adequado, a alimentação correta. Para isso, a gente tem que estar por dentro desses 10 passos. Primeiro, fazer pelo menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis por dia. As 3 refeições, café, almoço e jantar, e os lanches da manhã e da tarde. Se couber, ainda seria o ideal colocar a ceia como terceiro lanche no horário mais ou menos 1 hora antes de dormir. O importante nesse passo é não pular as refeições. E outro fato que nós chamamos a atenção é que, em caso de dificuldade de mastigação por parte do idoso, recorrer às estratégias: picar, amassar, ralar, desfiar, moer ou liquidificar os alimentos. Mas todas as refeições, pelo menos 5, devem ser feitas durante o dia. O segundo passo é incluir diariamente 6 porções de cereais, tubérculos e raízes. Chamamos a atenção: preferir cereais integrais e alimentos na forma mais natural possível. Então, sempre utilizar os cereais de preferência integral, arroz, macarrão, pão, biscoito, torrada, sempre que possível integral e da forma mais natural possível. Então, se o idoso aceitar a batata cozida, mais melhor a batata cozida do que, por exemplo, o purê de batata. Não que o purê de batata não seja bom, não traga nutrientes, não ofereça bastante caloria, mas quanto mais natural, melhor. Terceiro passo: comer pelo menos 3 porções de legumes, verduras e frutas diariamente. É importante variar os legumes, verduras e frutas durante a semana. Então, se possível, claro, todo dia variar esses 3 tipos de alimentos. Então, se um dia no lanche oferece laranja, no outro oferece banana, no outro oferece a maçã. Porque quanto mais variado, mais nutrientes o idoso vai receber. Combinar de modo que o prato fique colorido. É a garantia de que diferentes nutrientes serão ofertados. Ah, Adriana, e qual é a diferença de legume e verdura? Que eu ainda não sei. Legume são aqueles alimentos que são o próprio alimento que vem diretamente da terra. É a cenoura, é a beterraba, é a cebola, o alho. E o que são as verduras? São aquelas folhas que a gente utiliza como alimento. É a alface, é o repolho, a alface americana, a couve, e etc. E as frutas a gente já conhece. O quarto passo: comer feijão com arroz pelo menos 5 vezes por semana.
é a combinação mais completa que a gente tem de proteínas. O que falta no feijão tem no arroz, o que falta no arroz tem no feijão. E é interessante também variar os tipos de feijão. Um dia o feijão preto, um dia o carioca e assim por diante. O quinto passo, consumir 3 porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos por dia. Preferir lácteos desnatados ou semidesnatados, porque geralmente eles são enriquecidos com vitamina D, cálcio, além do que são menos calóricos, menos gordurosos, e peixe pelo menos 2 vezes por semana. Sempre está ofertando, como a gente já falou, por causa do ômega 3, é um alimento que tem menos gordura saturada e etc. Sexto passo, consumir no máximo uma porção de óleo, azeite, manteiga ou margarina. 1 frasco de óleo por mês é suficiente para uma família de 4 pessoas. Então, mesmo que seja o azeite de oliva extra virgem ou que seja o óleo de milho, que a gente sabe que todos eles são melhores em relação a outras possibilidades que tem por aí. Mas a gordura deve ser consumida numa quantidade mínima possível. O passo 7 é evitar refrigerante, suco industrializado, bolos e biscoitos recheados e doces. É importante reduzir o açúcar das preparações. Então, se for possível tomar um suco sem açúcar, melhor ainda. Preferir bolos, pães, biscoitos sem cobertura e sem recheio. Geralmente, esses que são preparados em casa, nós escolhemos melhores os produtos que vamos usar, colocamos geralmente aqueles que são menos calóricos, menos prejudiciais à saúde, então, de preferência, aqueles que são preparados em casa. Geralmente, aqueles que a gente encontra nas panificadoras, eles são utilizados produtos mais calóricos, são recheados, têm cobertura e etc. Passo 8, diminuir a quantidade de sal na comida, lembrando que presunto, salsicha, linguiça, todas as conservas de milho ou de cenoura, qualquer conserva, as sopas prontas, os molhos e temperos prontos têm muito sal, então eles devem ser evitados. E para melhorar a questão do sabor, da aceitabilidade, da palatabilidade dos alimentos, usar o cheiro verde, o alho, cebola e ervas e suco de limão como tempero. São estratégias para diminuir o consumo de sal. O 9º passo, beber pelo menos 2 litros de água por dia. Consumir a água nos intervalos entre as refeições, nunca junto com a refeição. E não usar refrigerantes e sucos industrializados para substituir a água. Isso aqui a gente já tem que levar como o óbvio. A água não pode ser substituída por nenhum outro alimento. A água é água e tem sua função específica no organismo. O 10º passo, praticar pelo menos 30 minutos de exercício por dia. Praticar o tipo de atividade física que achar mais agradável. Então, orientar o idoso a escolher, a ver as possíveis modalidades, ver o que é que ele gosta, se gosta de dançar, se gosta de caminhar, se gosta de andar de bicicleta, se gosta de brincar com o netinho, não interessa. O importante é que seja feita uma atividade física, pelo menos 30 minutos de exercício por dia. O que vai ajudar também em relação à alimentação, vai contribuir para a forma adequada de se alimentar. A atividade física ajuda muito. Então, quando a gente estava falando dos 10 passos, nós falamos de porções. Nessas tabelas, é possível visualizar de que a gente está falando quando a gente fala de porções. Então, se for porção de cereal, estamos falando de arroz, pão, massa, batata. Uma porção de arroz, ela equivale a 4 colheres de sopa. Por exemplo, em relação ao bolo, uma porção se refere a uma fatia e assim por diante. Alface, a 15 folhas, que corresponde a um prato de salada.
tomate, quando a gente fala uma porção de legumes, a gente fala de tomate, são 4 fatias. E aí, se a gente for colocar mais de um legume, a gente raciona essa porção e varia. Então, falando efetivamente de alimentação fracionada. O que, considerados esses 10 passos, o que mais a gente precisa levar em conta para efetivar uma alimentação fracionada? Por que é importante fracionar? Porque o fracionamento proporciona o controle da ingestão alimentar e contribui para o melhor controle do peso, melhora o controle da glicemia, que é a glicose no sangue, melhora os níveis de colesterol sanguíneo e dos triglicerídeos, promove o bem-estar geral, tanto em relação ao comportamento, quanto à aprendizagem, ao humor, são os benefícios da alimentação fracionada. Quando se fraciona as refeições, elas devem ser fracionadas de uma forma, da forma certa, para que não haja um desequilíbrio. Por exemplo, se uma dieta do idoso foi elaborado com 2.000 calorias de acordo com o peso, altura, idade, todos os exames bioquímicos, os exames antropométricos e o valor calórico total para o dia de 2.000 calorias. Deve-se levar em consideração que o café da manhã, que a gente chama de desjejum, tem que ter 15% do valor energético total, que corresponderia a 300 quilocalorias, e assim por diante. No caso do lanche da manhã, 5%, o almoço, 35%, o lanche da tarde, 10%, o jantar, 30% e a ceia, 5%. Para que uma refeição não seja mais calórica, por exemplo, que o jantar não seja mais calórico do que o almoço. Que, por exemplo, a ceia, que é a última refeição do dia, não seja mais calórico, por exemplo, que o lanche da tarde, tendo em vista que o idoso vai se alimentar e logo vai dormir. Então, nós trouxemos aqui os valores, percentual calórico de cada refeição, para seguir direitinho, e um exemplo para uma dieta de 2.000 calorias. Aqui nós temos um exemplo de cardápio, onde foi considerado todos esses passos, onde foi considerado os 10 passos para a alimentação saudável da pessoa idosa, o valor calórico de cada uma das refeições. Nós temos aqui um exemplo de cardápio para idoso. Os horários foram colocados aqui como exemplo, mas o horário vai variar de acordo com o idoso. Aqui nós colocamos as 6 refeições, mas, por exemplo, se o idoso for aquele que dorme cedo, dorme, por exemplo, por volta de 8 horas da noite, uma dessas refeições, a ceia, vai ser suprimida. Ou ela pode até ser incluída com um reajuste de horários. Mas vamos lá. No caso do desjejum, seria ofertado um copo de café com leite, uma torrada integral com queijo branco e uma banana. Lanche da manhã, um copo de suco de caju com biscoito integral. No almoço, um prato de sobremesa de salada crua, uma colher de servir de arroz integral, meia concha de feijão, um filé de peixe grelhado e uma laranja. Lanche da tarde, um copo de vitamina de abacate com limão e gengibre, com leite desnatado. No jantar, um prato fundo de sopa, de batata, cenoura, chuchu, macarrão e frango e uma fatia de melão de sobremesa. E na ceia, um copo de mingau de aveia com leite desnatado. Se a gente for fazer a análise calórica desse cardápio, a gente vai ver que a maior refeição, que equivale a 35% de uma dieta, por exemplo, de 2.000 calorias, é o almoço. O jantar já é a segunda maior refeição, que corresponde a 30% do valor energético total. Aí vem seguido o desjejum, que também deve ser um pouco mais calórico que os lanches, e assim por diante. Levamos, por exemplo, em consideração aquele primeiro passo que diz que devemos ofertar pelo menos 5 porções de cereais, raízes e tubérculos
durante o dia, nós colocamos como cereais aqui a torrada integral no de jejum, colocamos o biscoito integral no lanche da manhã, aí vem o arroz integral no almoço, no jantar a batata da sopa e o macarrão, e ainda tem a aveia na ceia. Então, todos aqueles passos devem ser levados em consideração. E agora vamos falar um pouco da hidratação do idoso. Qual a importância da água para o corpo humano? Nós sabemos que quando a gente nasce, o percentual de água no corpo é bem alto. A gente pode ver que ele vai reduzindo com o passar do tempo, com o aumentar da idade. No feto, 100% de água está no corpo. Quando bebê, 80% percentual de água no corpo. Aí, quando adulto, 70%. E quando idoso, somente 50%. Daí a necessidade da hidratação constante. O que é que a água proporciona ao organismo? Em que ela influencia no metabolismo, no funcionamento do organismo? Compõe 75% das células cerebrais, regula a temperatura do corpo, compõe 83% do sangue, é um grande componente do plasma sanguíneo, remove as toxinas, compõe 22% dos ossos, amortece as juntas, é uma das componentes das articulações, ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para as células, melhora o oxigênio para a respiração, umidifica o oxigênio para a respiração, ajuda a converter alimento em energia, ou seja, faz parte do processo de digestão e absorção dos alimentos, protege e amortece os órgãos vitais, ajuda na absorção de nutrientes, compõe 75% dos músculos. Devemos ter cuidado com os sintomas de desidratação no idoso. Alguns deles são citados aqui, como a confusão mental, fraqueza muscular, constipação e diarreia, aquela face de cansaço com olhos profundos, questão das tonturas, cãibras, dores de cabeça, febre, irritação sem motivo, desorientação, esquecimento, taquicardia, a angina, que é aquela dor no peito, as quedas ocasionadas pelas tonturas, a hipotensão e a hipertensão, a perda rápida de peso, as modificações na pele, como a pele seca e menos elástica, a questão também da infecção urinária e, em alguns casos, urina muito quente, escura, turva e em pouca quantidade. Esses são os principais sintomas da desidratação que devem ser cuidados. Qual a ingestão hídrica ideal para o idoso? Seria de pelo menos 2 litros de água por dia, podendo chegar até 3. Só que para atingir essa ingestão ideal são necessárias algumas estratégias. Por quê? Porque o idoso, ele pode acontecer de esquecer de beber água ou de não ter mobilidade suficiente para ir até a geladeira ou ir até o filtro ou conseguir pegar o copo, pegar a jarra para beber água, pode ter essa dificuldade de mobilidade e por isso ele deixa de consumir. Então, para isso são necessárias algumas estratégias, como oferecer antes mesmo que o idoso sinta sede. Então, oferecer constantemente água para o idoso, mesmo que ele não peça, mesmo que ele não refira sede. Evitar copos grandes e cheios, ofertar pequenas quantidades várias vezes durante o dia. Ofertar ao idoso um copo de 300 ml cheio de água, se ele conseguir ingerir, que é muito difícil, com certeza vai sentir náuseas, pode vomitar e vai atrapalhar muito no consumo da próxima refeição. Por isso, devem ser evitados os copos grandes e cheios e devem ser ofertados pequenas quantidades, só que com uma frequência maior. Outra coisa é garantir a acessibilidade à água e aos utensílios. Então, ou deixar ali do ladinho da cama, ou se ele conseguir se deslocar até a cozinha, por exemplo, deixar num lugar que seja bem acessível, o copo, ou a jarra já fora da geladeira,
de vez em quando vai lá e troca para a água ficar fria. Garantir a acessibilidade às instalações sanitárias também, porque aumentando o consumo de água, aumenta as vezes que o idoso vai ao banheiro. Essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esses encontros que nós tivemos até aqui. Qualquer dúvida, estamos lá no fórum para vocês tirar e até a próxima oportunidade.